Isso, o Gustavo Soler chega diretamente dos Estados Unidos, setorista do Palmeiras e também curtindo o intercâmbio de correspondente internacional lá da Copa do Mundo de Clubes. Grande tarde ao senhor Soler. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Boa tarde para você, para Gabi, para Nina, para o Agrela, para todo mundo que nos acompanha aqui no Resenha. Falamos diretamente de New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Amanhã já embarcamos para a Filadélfia, 2 horinhas de carro para acompanhar, todo aquele protocolo de entrevistas antes do jogo de sábado. Esse jogaço, como vocês estavam bem debatendo, Um brasileiro vai dar adeus à competição e aí pode virar uma crise na temporada desse clube, Até porque o jogo Bayern de Munique, Flamengo, Inter de Milão e Fluminense são jogos onde os dois times brasileiros têm um investimento menor do que os europeus, São 2 times brasileiros, o Flamengo principalmente de um poder muito forte local, mas que não consegue ter ali, uma força financeira para contratar um Harry Kane da vida, Não tem ali o poder de trazer um Manuel Neuer. Então, é claro que esse jogo colocando Palmeiras e Botafogo frente a frente, quem for eliminado tem muita chance de voltar ao Brasil numa crise gigantesca, com protesto por parte das torcidas, Porque são 2 times que estão se transformando em rivais nesse momento atual do futebol, Em 2023 deu Palmeiras, em 24 deu Botafogo 2 vezes e agora tem essa oportunidade de vingança por parte do Palmeiras aqui nos Estados Unidos, mas de um Botafogo também que vai tentar, é claro, manter esse bom momento diante da equipe do Palmeiras. Não perde para o Palmeiras há 5 jogos e agora teremos este duelo aqui nos Estados Unidos, na Filadélfia, neste sábado, com as dúvidas do Abel ainda, se joga Mikael ou Bruno Fux no lugar do Murilo que ontem até publicou um texto, já se despedindo desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA por causa da lesão na posterior da coxa esquerda, e algumas outras dúvidas pairam no ar palmeirense. Giai ou Marcos Rocha? Lucas Evangelista, esse não joga, mas e aí, o Aníbal Moreno ainda não treinou 100% com o time. Será que ele não volta? Se ele não voltar, joga o Martínez. A informação que temos é do Aníbal Moreno sendo relacionado, mas ainda sem a garantia que ele consegue ser titular. O Veiga deve sair para a entrada do Maurício, o Flaco para a entrada do Vitor Roque. E aí Facundo, Alain e Felipe Anderson ainda disputam mais uma vaga nesse time titular do Palmeiras. Então pode ser um Palmeiras bem diferente daquele que entrou em campo contra o Inter Miami no empate por 2-2, que garantiu a primeira colocação para o Palmeiras e agora pega o Botafogo, que foi o vice-líder do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. O Nina Gagliotti e Gabi, são dúvidas, Nesse momento, o Manchester City amplia contra a Juventus 3-1, hein? 3-1, gol de Haaland. Com isso o City tá pegando o primeiro lugar pra tentar fugir do Real, Isso. Porque o Real vai jogar com... O Real tem um jogo tranquilo contra o Pachuca, E o Al Hilal... Não, desculpa. Não. Real pega o Salzburg hoje. E o Pachuca pega o Al Hilal. A tendência que a gente tem aí, por que não, Um Al Hilal e Juventus e um Manchester... Ou melhor, um Juventus e Real Madrid, e aí sim um Manchester City, e aí pode ser o Al Hilal ou pode ser até mesmo o Pachuca. Olha, o Al Hilal me surpreendeu muito, sabia? Nesse Mundial, não esperava. Vocês me chamaram de maluco quando eu falei que ele disputava top 4 no Brasileirão? Eu chamei de maluco e me arrependo, porque olha, me surpreendeu de fato. Aquele jogo que a gente fez junto até, que foi Real Madrid, Al Hilal, tudo bem que o Real não tava ali no seu, na sua, nem força máxima, porque individualmente falando tava com seu time titular, mas não tava naquela rotação de... funcionando como... Exato. Os Galácticos da Barra Funda, é isso, dúvidas aí, Nini e Gabi. Maurício ou Veiga? Eu acho que ele começou nesse blá 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 aí de troca, tem que ser Maurício. Giai ou Marcos Rocha? O que eu ia falar, até antes de você chamar o Soler, e é até legal que ele esteja aqui com a gente, porque hoje eu assistia os nossos colegas do Sport TV debatendo esse assunto também, como jogaria o Palmeiras. E aí eu fiquei pensando, porque assim, o Soler tá aqui e vai comprovar pra gente, o Palmeiras não jogou igual, e eu não tô nem falando de formação tática, eu tô falando de jogadores. Contra o Porto foi um time, contra o Al Hilal foi outro time, contra o Inter Miami foi outro time, e a gente não sabe o que esperar pra esse jogo contra o Botafogo. Se você perguntar pra mim, o que eu faria, eu, Nina, sem assistir aos treinamentos com base no que eu vejo nos jogos? Nina Ferreira. O que eu faria? Eu iria de Giai, porque o jogo é meio-dia, horário local. Eu apostaria na saúde de um jogador mais jovem. Na zaga, acho que
honestamente, tanto faz. Acho que eles estão no mesmo nível. Então, ok. Ó, E tem aí, que marcar a dúvida... o Igor... assim, claro que o centroavante que escolhe o zagueiro que ele vai escorar, geralmente, né? Duvido que o Igor Jesus vai ficar com o Gomes. procurando... Será? Vai. O Igor Jesus, acho que ele vai fugir do Gustavo Gomes. Não, por exemplo, quando é Palmeiras e São Paulo, é batata. O Caleri tá lá, o Gomes tá atrás dele. Teve um único jogo que foi o Murilo, que também não rolou muito, né? O centroavante tem que ser malandro, ele tem que pegar, né? O Abel, às vezes, ele faz isso, marcação individual. Pode ser também. Em um único jogador. Não Mas com aí todos. você colocaria, então vamos lá, com Fux / Mikael Mas, e temos gente, o Gustavo Gomes. Agora, pra mim, o Lucas Evangelista num jogo Não, desse eu não iria pode ser com o titular, meio-campo. não. Vai Emiliano e Richard Emiliano Rios. e Richard Isso, Rios. porque a gente não tem a certeza do Aníbal Moreno. Aníbal, mas aí que tá, porque essa Pode não botar certeza... 3 volantes, não? E aí Pode. só faz contenção, né? Não faz mais nada. Ele tem um plano, cara. Ele fica lá atrás, Faz depois ele bota o contenção. Maurício. Mas eu O acho problema é que não tem 3 volantes pra colocar, né? Volantes / meia, né? Se Você o coloca Aníbal Rios, se o Aníbal Aníbal e não Emiliano. tiver chance de jogar, e você não não tem tem os 3, né? Sim. Eu acho que a E esse prioridade... mistério de saber ou não se o Aníbal joga vale pra nós e vale pro Botafogo, Eu não né? sei se o Soler também tem essa mesma perspectiva ou é uma outra dele que tá acompanhando o Palmeiras aí, acompanhando os treinamentos também, mas até pela própria escolha quando o Murilo se machucou, né? Quando o Murilo sai do jogo, já entra o Bruno Fux. Então, pra mim, eu tenho essa sensação de que ele é a primeira escolha do Abel Ferreira e provavelmente seja o zagueiro que entre como titular. E aí eu também acho que ele possa fazer essa formação com o Diay, porque o Diay faz essa posição de terceiro zagueiro. A gente vê ele fazendo bastante isso e a gente sabe que o Botafogo tem um meio bastante móvel e tem o Igor Jesus, que é um atacante muito bem posicionado. Sim. Mas não sei, Soler, assim, o Emiliano Martinez foi titular praticamente a temporada de 2025 inteira. É isso, ele era a escolha. Aí chega no Mundial, primeiro jogo contra o Porto, joga o Aníbal. Pra mim foi uma surpresa. Não sei se foi pra você, Soler. Eu não esperava. É que o Aníbal, ele 100%, ele é bem melhor que o Emiliano Martinez, né? E o Aníbal chegou 100%, mas acabou sofrendo, não é nenhuma lesão, né? É um princípio de... Por isso que ele não pôde jogar contra a equipe do Inter Miami e ainda está se recuperando desse edema para não virar exatamente uma lesão, tal qual a do Murilo, que vai tirá-lo por um tempo significativo das atividades, né? Mas o Emiliano Martinez foi surpreendente ele não jogar contra o Inter Miami e a estratégia, o plano que o Abel tinha traçado foi um plano suicida e quase custou a classificação do Palmeiras para esta fase da Copa do Mundo de Clubes, né? Porque o Abel, o plano que ele tinha vou evitar que a bola chegue no Messi. E faltou a parte B do plano. Quando chegar no Messi, o que fazer? Porque toda hora a bola chegava. E o Lucas Evangelista corria que nem barata tonta, o Bruno Fux não sabia quem ele marcava, se ele saía ou não. Mas para esse jogo contra o Botafogo, acho que o Abel não repete 2 vezes o mesmo erro, né? Se bem que no Campeonato Brasileiro jogou o Lucas Evangelista. Jogou Evangelista e Richard Rios no jogo contra a equipe do Botafogo, porque o Botafogo jogou com 3 volantes. Aí o Abel colocou o Evangelista nessa partida, mas acho que ele vai mudar essa estratégia, vai com ou o Aníbal, se o Aníbal estiver 100%, caso contrário, vai com o Emiliano Martinez nesse jogo. E aí aquilo que a Gabi falou com relação ao Bruno Fux. O Palmeiras perdia por 1-0 para o Inter Miami, que na teoria era um time que deixa espaço na linha de defesa. E o Palmeiras tem o Bruno Fux como um jogador que tem esse passe em profundidade, tem esse passe como se ele fosse um meia, só que jogando na zaga. O grande problema é que ele não acertou nenhum desses passes. O Botafogo é um time de velocidade. Se você for colocar o Bruno Fux para correr, aí ele não aguentou correr contra o Luis Soares sem um joelho e com 38 anos. E a barriguinha parecida com a minha, né? Então, eu acho que ele vai de Mikael nesse jogo para ter um cara para correr, pelo menos. Não, e o ataque também é imprevisível, porque ele fez mudanças. Eu detestei, honestamente, particularmente falando, o que o Abel pensou pro jogo do Inter Miami, com Flaco Lopes, Facundo Torres e o Estevão com o Veiga, perde intensidade. O que, continuando o raciocínio, bom é que aconteceu o que acho que ele vai fazer, inclusive, talvez se o Soler tiver informação, ele já traz pra gente também. Maurício no meio, o Estevão de um lado, eu iria de Felipe Anderson e Vitor Roque.
essa seria a minha escolha. Eu não iria com o Flaco Lopes de jeito nenhum e nem o Facundo Torres. O Facundo Torres é um jogador, pra mim, de função muito mais tática do que qualquer outra coisa. E aí, tudo bem, se o Abel for pensar nisso e aquilo, mas assim, contra o Inter Miami, ele perdeu 2 ou 3 gols, que é difícil você sustentar um jogador assim. Tudo bem que o Felipe Anderson, desde que chegou no Palmeiras, não fez aquela exibição. Olha, nenhum, você chega e fala, põe o Flaco, pá. Põe o Vitor Roque, só que o Flaco é o único que tem gol no Mundial. Na Copa do Mundo Mas pra de mim, clubes, o Vitor pelo menos Roque, isso. pra mim, não se compara ao Flaco Lopes. E o Felipe Anderson... Quesito qualidade, quesito função eu acho tática, que marcação. o Abel realmente nesses pontos aí, ó, que ele vai fazer? Na zaga acho que tá claro, porque ele já coloca o Fux não vou colocar no início do jogo, mas tinha jogo ainda, sabe? Se fosse fim de jogo, às vezes o cara dá minutagem pra um zagueiro, sabe? Aquela coisa que você meio não sabe se ele, né, tá colocando por opção técnica E também ou não mais era um pela- jogo ganho, né? Que é mais um... Então, era um jogo que ele já Por estava isso que eu acho que não tá perdendo. fácil nessa daí não, hein, Martelli? O Bruno Fux mas- não tem nada garantido que ele vai jogar. Então, mas Não, eu porque já é um exatamente indício. foi isso. Não é um indício, porque o Bruno Fux ele errou exatamente tudo que ele tinha para fazer na parte defensiva. O time do Botafogo é muito mais rápido do que o time do Inter Miami. Ele vai sim. colocar o Bruno Fux para correr, sendo que não é uma característica do Bruno Fux. Então eu acho que ele não vai de Bruno Fux. Senão ele vai matar de novo o Piquerez, que nem ele fez contra o Inter Miami. Pode Piquerez fez um jogo horroroso, porque ele teve que jogar por ele, pelo Facundo Torres e pelo Bruno Fux. Sim. Então acho que ele não vai sacrificar de novo o Piquerez para colocar um cara que teoricamente sabe tocar uma bola para frente. Sendo que esse também não é um Bom, jogo isso para aí tocar, né? Um jogo Puxa não do pensa Abel. muito com a bola no pé, né? Uma Para outra não